Olá pessoal, eu sou a professora Bia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. O que são os métodos contraceptivos? Às vezes, um homem e uma mulher, eles querem ter relações sexuais, mas que não necessariamente queiram ter filhos. Então, para evitar uma possível gestação, eles devem utilizar algum método contraceptivo. São mecanismos, ou comportamentos que procuram evitar a gravidez. Existem vários métodos que nós vamos encontrar aí no mercado. Tem métodos de barreira, métodos hormonais, métodos comportamentais e métodos cirúrgicos. Este último, por exemplo, geralmente são para pessoas que querem evitar ter filhos e não gerar mais filhos. Ou seja, é um método definitivo. Os métodos cirúrgicos, eles costumam ser métodos definitivos. Então, ao optar por um método cirúrgico, o homem ou a mulher, ou ambos, no caso, eles têm que ter muita ciência da situação, eles têm que ter bastante conhecimento e ter certeza de que, de fato, eles não vão mais ter filhos a partir desse método, porque uma vez feita a cirurgia, é muito difícil reverter a situação. Então vamos começar a falar um pouquinho dos métodos contraceptivos. Não vamos falar de todos, como eu disse, tem uma infinidade de métodos no mercado. Vamos falar sobre os principais, os mais conhecidos e mais utilizados aqui pela nossa população. A começar por métodos de barreira. Então, um dos primeiros métodos de barreira é o preservativo, ou a chamada camisinha masculina, também conhecida como camisa de Vênus. Então, a camisinha masculina, ela funciona como método de barreira, tá? Ela não vai permitir que o espermatozoide fecunde o óvulo, tá? Ao usar a camisinha, os espermatozoides, o sêmen, ele vai ser barrado, ele vai ficar ali no dispositivo, na própria camisinha, e não vai chegar até as tubas uterinas e eventualmente, consequentemente evitar uma fecundação. E existe, claro, um método preciso para se colocar uma camisinha. A eficácia de uma camisinha, quando colocada de forma correta, quando se segue as instruções corretamente, a eficácia é de 85%, que é uma probabilidade muito boa, 85% de chances de que não vai ocorrer uma gravidez. Se você, porventura, utilizar de forma incorreta, essa porcentagem ela cai e aumenta a probabilidade de acontecer uma possível gravidez. Então, aqui, como é que se coloca a camisinha de forma correta? Primeiramente, pessoal, a camisinha ela é descartável. Então, você vai usar uma única vez para uma única relação sexual. Tá? Se você usou na primeira relação sexual e quer ter uma segunda relação sexual, essa camisinha já não serve mais. Você tem que descartá-la e utilizar uma outra camisinha. Nunca abram a embalagem com os dentes, ok? Isso pode danificar a camisinha, pode furar a camisinha, assim como também não deve ser utilizado tesouras, facas ou qualquer outro objeto para abrir o pacotinho. Você abre manualmente. Depois que você abre a camisinha, você vai introduzi-la no pênis ereto, ok? Para poder posicioná-la de uma forma correta. Coloca ali na glande, tá? Essa pontinha aqui da camisinha, esse biquinho, você deve apertá-lo antes de desenrolar a camisinha pelo pênis. Por quê? Se você simplesmente desenrolar e deixar o ar dentro dessa estruturazinha aqui, corre o risco de, durante a relação sexual, o ar pressionar a ponta da camisinha e arrebentar a camisinha. Tá? Então, a forma correta de colocar, ela tem relação com a eficácia do produto. Tá? Então, tira o ar da camisinha, desenrola a camisinha,
Terminou, tem a relação sexual e com o pênis ainda ereto você vai retirar a camisinha. Não espera, tá, o pênis ficar flácido para retirar, porque isso pode causar o vazamento do conteúdo de dentro da camisinha. Então, com o pênis ainda ereto, você retira a camisinha com o sêmen ali, dá um nozinho e joga na lixeira. Não jogue no vaso sanitário, que isso pode acabar causando um entupimento do esgoto. Então, jogue no vaso sanitário, que é o mais correto, ok? Ainda com relação à eficácia da camisinha, é muito importante vocês verificarem a data de validade, porque se você deixa uma camisinha, por exemplo, guardada na carteira e ela fica ali durante muito tempo, o líquido lubrificante que é utilizado para lubrificar a camisinha vai secar, o plástico ali, o material da camisinha, ela vai ficar ressequida e vai ter uma probabilidade maior de causar o rompimento dela. Então, o que você tem que ter ciência na hora de usar a camisinha? Colocar de forma correta, né? Prestar atenção na forma correta de ser colocada, tá? Ao abrir o pacotinho, nunca usar os dentes ou qualquer outro objeto, você rasga com as mãos mesmo. E a validade do produto, ok? Então, isso é com relação à camisinha masculina, tá? Mas não existe só a camisinha masculina, também tem a camisinha feminina. Vamos falar um pouquinho dela? Aqui, a camisinha feminina, perdão, agora a camisinha feminina. A eficácia da camisinha feminina é a mesma da camisinha masculina, tá? A respeito do uso da camisinha, o que é importante destacar também? Você nunca deve usar mais de uma camisinha por vez. No caso da masculina, não pensem que colocar uma camisinha por cima da outra vai aumentar a proteção, muito pelo contrário, né? A frição que ocorre entre as duas camisinhas pode fazer o rompimento delas. Então é mais eficaz usar uma única camisinha do que duas ou mais ao mesmo tempo. Isso vale também para camisinha feminina e masculina. Se você opta por usar a feminina, você não deve usar a masculina, tá? O efeito de usar a feminina e a masculina juntas é o mesmo se colocasse duas camisinhas masculinas ao mesmo tempo. Então você deve optar, ou usa a feminina ou usa a masculina, ok? A função da camisinha feminina é a mesma da masculina, ela funciona como método de barreira, né? Nesse caso aqui, a única diferença é que quem vai usar será a mulher, tá? Essa aqui é a estrutura de uma camisinha feminina, você tem aqui uma argola de silicone, maleável, você vai pressionar essa argola, né? Pressiona essa argola e introduz até o colo uterino. Quando você sentir ou melhor, quando você não sentir mais a camisinha dentro de você, isso significa que ela está numa posição correta, ok? Agora, se você sentir a pressão da camisinha dentro ali do canal vaginal, significa que ainda não atingiu o colo do útero e você precisa introduzir um pouquinho mais, ok? A aparência da camisinha feminina, depois de colocada, ela fica assim, ó. Tá? Esteticamente falando, não é muito bonito, né? Por isso que no Brasil ela não se tornou muito popular entre as mulheres, né? Porque esteticamente falando ela fica um pouquinho feia, ela fica com essa outra abertura aqui do lado de fora. O pênis deve ser introduzido nessa região e depois da relação sexual você puxa devagarzinho, né? Desprende a camisinha de dentro lá do colo do útero, dá um nozinho e joga na lixeira, mesma coisa, ok? Isso tem influência na relação sexual? Não, tá? A mulher, ela não sente a camisinha por dentro dela, tá? Se estiver sentindo, significa que a camisinha está colocada de forma incorreta e tem que ajustar até o momento que você não sente mais ela dentro de você, ok? Então, esses são métodos de barreira. Algo interessante a respeito das camisinhas é que, além de prevenir uma gravidez, a camisinha ela também previne DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e é o único método contraceptivo que faz isso. Por isso que é o método mais recomendável pelo Ministério da Saúde,
né, pela Organização Mundial da Saúde, porque além de prevenir uma gravidez, ela também serve de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis. É o único método contraceptivo que faz isso, tá? Qualquer outro método que nós vamos ver aqui adiante, eles são apenas métodos de contracepção. Eles apenas evitam a gravidez, eles não evitam doenças, né? Eles não previnem doenças. O único que previne doenças, né, é o preservativo, é a camisinha, ok? Então vamos seguir adiante para o próximo método, o diafragma. O diafragma é um método de barreira que é utilizado pelas mulheres, ok? Não é um método muito popular aqui no Brasil, porque requer uma certa preparação na hora de ser colocado. Primeiro, o que ele é? Ele é uma capinha de borracha, essa figurinha que vocês estão vendo aqui. Essa capinha de borracha, ela deve ser introduzida no colo do útero e ela vai servir como barreira, ela não vai deixar os espermatozoides avançarem e atingirem até as tubas uterinas, ele vai ficar preso aqui nessa barreira, no diafragma, tá? O diafragma, ele deve ser colocado, né, posicionado no colo do útero cerca de uns 20 minutos antes da relação sexual, tá? Porque junto com o diafragma é colocado também um espermicida, uma substância, né, uma pastinha que é utilizada para retardar o movimento dos espermatozoides e não deixar eles avançarem, tá? E depois que você tem a relação sexual, vocês têm que esperar um período de tempo aí de pelo menos umas 8 horas para poder retirar. Como eu disse, ele requer um certo método de preparação que não ficou muito popular aqui. São poucas as mulheres brasileiras que se utilizam do diafragma. Uma vantagem interessante no diafragma é que algumas mulheres utilizam eles para ter relações sexuais durante o período de menstruação, porque como ele é colocado no colo do útero, né, bem ali na entrada do útero, ele também serve de coletor para a menstruação, fazendo com que não vaze sangue na hora da relação sexual. Se isso é algo que incomoda as mulheres, né? Se isso é algo que incomoda as mulheres, essa seria uma opção de ter relação sexual sem problema, né, de sujar um pouquinho o lençol de sangue, ok? Pessoal, o diafragma ele deve ser utilizado por indicação médica. Por quê? Porque existem vários tipos e de vários tamanhos. Então, um médico ele vai receitar qual é o mais adequado para você, qual é que vai se encaixar melhor e ele vai te ensinar a usar, né? Já que ele não é um dispositivo muito simples de ser colocado. Mas, assim, em geral, ele não tem efeito colateral, tá? Ele não é sentido pela mulher durante a relação sexual, ok? Aqui só mostrando mais algumas imagens, né? Ó, é aqui que ele deve ser posicionado. Então ele requer certa prática, né? Não é algo que na primeira relação sexual você já vai conseguir posicionar ele de uma forma correta. O interessante seria treinar um pouquinho antes, né, para aprender a posicionar o diafragma para depois, né, utilizar como método contraceptivo. E como eu falei para vocês, além do diafragma, muitas mulheres também utilizam o espermicida juntamente com ele para retardar os movimentos dos espermatozoides. De novo, esse aqui é um método de barreira, ok? Seguindo então, o DIU, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o DIU. Então, pessoal, o DIU ele significa dispositivo intrauterino, tá? Ele é uma pecinha, né? Pode ter vários formatinhos. Aqui nós temos 3 tipos diferentes de DIU. Eles podem ser feitos de cobre ou de silicone. Os de cobre, eles já não estão sendo mais tão populares assim, né? Porque com o passar do tempo, o cobre ele vai liberando um pouquinho ali, ele vai descamando e liberando um pouquinho de cobre ali no colo uterino, causando alguns efeitos colaterais que não são muito agradáveis, né? Então eles não estão sendo assim mais tão populares. Hoje, a mulher que opta por usar um DIU,
geralmente escolhe um de silicone, né? Um de silicone que também está associado com liberação hormonal, né? Hoje o DIU, ele também pode ser associado com liberação de hormônios, que vai ajudar na eficácia dele, tá? Então, pessoal, o DIU, a princípio, ele funciona como um método de barreira, mas também, como eu falei, tem aqueles que também liberam hormônios. Então, vai depender do DIU que você vai colocar, tá? Esse método, ele só pode ser colocado por um médico, tá? Nunca coloquem um DIU por conta própria. O mesmo vale para a retirada do DIU, tá? Apenas o médico pode colocar e retirar um DIU, ok? Esse método ele também tem uma eficácia muito boa, cerca de 80% a 85%, dependendo do DIU, tá? As mulheres que têm esse dispositivo, elas devem retornar ao médico periodicamente, então elas têm que estar fazendo consultas frequentes, né? Por quê? Porque às vezes o DIU ele pode sair do lugar, né? E se ele sair do lugar, ele pode causar sangramentos, alguns problemas de saúde, cólicas fortes, e é claro que se ele sair do lugar, né, vai permitir que uma gravidez ocorra. Então, a mulher que opta por usar um DIU, ela deve ter, né, um acompanhamento médico bem rigoroso. Seguindo, então,